Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia, Thiago. Tudo bem e você? Tudo na paz. Chegando ao fim, chegando Legal. ao fim. Hoje já é Isso aí. quarta-feira? Hoje é quarta-feira, isso mesmo. Depois de hoje, só mais 2 diazinhos e aí, tchau, tchau, senhor Guimarães. Exato. Sabe o que é legal? Às vezes a gente esquece que o livro ele realmente foi escrito por alguém que teoricamente não viveu aquilo, né? Não é uma E autobiografia, né? E aí eu fui assistir uma entrevista do Guimarães Rosa. É uma entrevista que tem no YouTube, ele lá em Berlim. E, gente, como é engraçado você ouvir a voz do autor e você falar, caramba, é essa mente aí que escreveu o que eu tô lendo, tantos anos atrás. E é bem legal, acho que seria interessante o pessoal ouvir, assistir, para ter até uma ideia do que ele quis dizer com É fácil de o achar? livro, né? Facinho, facinho. Tem spoiler? Eu acredito. Não tem. Pelo contrário, o entrevistador, ele até pergunta, e aí, ele fez ou não fez o pacto? E aí ele fica, não sei, tem que ler, não sei, né? Lógico. Enfim. Mas ele já falou que tinha Mas um é bem pacto legal. aí, ó. Spoiler pra quem não começou ainda o livro. Ai, gente, pelo amor, se você não começou o livro e tá ouvindo esse áudio, temos um problema. Temos um problema. Mas vamos lá. 371 começa hoje até a 391, correto? Exatamente. Estávamos que o bando pegou a mulher do Hermógenes e provavelmente vão usar ela como isca ou sei lá, alguma coisa assim. Barganha, né? Isso. Ah, mas eu fiquei assim, não aparece o nome dessa tia, né? Não, ela é meio esquisita, na verdade. Pareceu que ela era meio feia, apesar do que você falou no áudio de ontem, que o Riobaldo fica meio preocupado de vir a gostar dela como fêmea, né? Como ele coloca. Mas exato. ela é meio bizarrinha, eu achei. Ela parece pouco na história. Então, até achei legal isso, porque apesar dela ser esposa do grande inimigo deles, eles não fazem nada com ela de ficar, vem aqui, queremos conversar com você, conta aí os segredos do seu marido. Acho que ela nem sabe. Deixam... Ela deve ser tipo a Otacília na vida do Riobaldo. Ela é esposa, mas o Hermógenes tá pro campo lá, tá pro meio do sertão e ela não tá acompanhando. Então é a mulher que fica em casa e vê ele sei lá quando. Verdade. Mas assim, fiquei um pouco decepcionada com esse pedaço. Eu não sei se o Guimarães Rosa quis só encher linguiça pra chegar no grande plot e tal. Eu pensei que finalmente ia haver a grande batalha entre ele, o bando do Riobaldo e do Hermógenes. Não acontece aqui, né? Não sei mais pra frente. Bom, tem que acontecer alguma coisa mais pra frente, né? Faltam 2 dias, não é possível. Nem a Agatha Christie demora tanto pra acontecer. Agatha Christie. Ai. Bom, a tal da mulher, ela segue junto com o bando. Ela aceita simplesmente que tá lá, não reclama, não tenta fugir, não faz nada. E eles até dão um chapéuzinho pra ela, né? Pra ela se proteger do sol. Isso. E eles vão cuidando bem dela. Não estão maltratando, não estão fazendo nada assim. E aparece uma personagem aqui que a Carol gosta bastante, né, Carol? A tal da Nhorinha volta à história. Eu tô achando ainda que ele vai casar com ela. Será? Porque não falou o nome da esposa ainda, né? Pode ser. Então, pois é. Pode ser. Ele gosta dessa Nhorinha, né? Marcou a vida dele, né? Uma prostituta que fez carinho, não sei. Mas ele não se encontra com ela. Ele descobre que tá pertinho ali. Alguém fala, olha, tá ali, mas ele até vislumbra, né? De repente, ela podia até virar minha esposa. É nesse trecho que ele fala isso, né? Sim, fala. Que ele fica sendo namorado dela, ele fica, será que ela recebeu minha carta? Aquela carta que ele escreveu tanto... Não, minto. Ele fala que nem aquela carta tinha chegado pra ele ainda aqui, é isso? Isso, é isso mesmo aqui, ó. Dela eu ainda não tinha podido receber a carta enviada. Para mim era só uma saudade a se guardar. Mas ele tem um carinho especial, um quentinho no coração aí pela Nhorinha, isso com certeza. Enfim. Aí eles se dão aqui com um cara, né? Um goiano-baiano, sei lá, baiano-goiano, pelo que eu não fiquei acompanhando muito de perto do mapa, mas depois que eles passam do Liso do Sussuarão, na minha cabeça eles estão ali perto no sul da Bahia. Não sei se é... Isso. É por aí. Fala aqui tanto do sol baiano, das áreas da Bahia mesmo. Então é ali o sul da Bahia que eles estão. E esse cara, ele é todo estranho, né? Ele tem uma barba
Cadê? Ele descrevendo: a barba de capinzal sujo e os cabelos dele eram uma ventania. Perguntei uma coisa que ele não caprichou de entender. E o Catrumano Teofrásio, que é um dos caras do bando dele, que já queria se mostrar jagunço decisivo, o Catrumano Teofrásio bramou, abocou a garruchona em seus peitos dele. Então aqui, pelo que eu entendi, eles começaram a ter uma briga, sei lá. Eles estão meio ameaçando o cara chama ele de chefão cangaceiro, que acho que pega no ego do Riobaldo e ele gosta bastante. E ele conta uma história de que, tem aqui um tesouro enterrado não sei aonde, que você pode ir lá pegar e vai se dar super bem. E o Riobaldo nem vai atrás. Sei lá. Mas apesar que agora, depois a gente vê um pouquinho mais pra frente, que ele começa a ter dinheiro, né? Ele vai pegando dinheiro em todo lugar que ele vai, né? Ele vai ganhando presentes. Sei lá. É que eu falei, eu tô bem desgostada do Riobaldo. Eu espero que isso mude, né? Tem 2 dias pra mudar, porque ele mudou muito. Eu sei que teve o pacto lá e tal, mas eu gostava dele, medrosinho lá, como ele era. Mas ele ainda, no fundo, ele ainda é o Riobaldo. Pode ficar tranquila. Eu acho, né? Vai aparecer alguma coisa assim. Mas enfim, ele mesmo reconhece que se ele tivesse ido atrás desse tesouro, ele ia ter reencontrado a Nhorinhá e provavelmente ia ter se casado com ela, né? E aí mostra aquela coisa das escolhas da vida, né? Ele divaga um pouco nessa ideia, né? Ele fala, maiores vezes ainda fico pensando, em certo momento, se o caminho demudasse, se o que aconteceu não tivesse acontecido, como havia de ter sido a ser. Memórias que não me dão fundamento. Ele filosofando é muito legal. Sim, que aí a gente também relembra que ele é um cara meio que estudado, né? Que gostava de ler, foi professor e tal, né? Bom. Eles chegam num lugar lá, eu não lembro agora o nome se era uma cidade, mas os jagunços, eles querem muito arranjar mulher, né? Mulher, que a Carol gosta. Amo essas partes do livro. Isso. Só que assim, achei legal o que o Riobaldo falou, né? Ele falou, não. Enquanto a gente não vai ter nada enquanto a gente não brigar, entendeu? E aí eu pensei que o Diadorim nessa hora ia falar isso mesmo, todo mundo aí no celibatário e tal, porque só o Diadorim que não gostava de arranjar mulher, né? Ele devia ter os motivos dele. Mas aí o Riobaldo, rever a questão, Carol. Por quê? Porque ele ficou com vontade, né? Ele ficou com saudade de ter mulher. E ele falou, não, então tudo bem. Mas eles percebem que também não vai ter mulher pra todo mundo, né? E como é que eles vão fazer, né? Aí ele fica aí arranjando, se vocês pagarem direitinho e cada uma cuida de... não gostei, não gosto dessas partes. Teve uma parte que eu vou ler aqui que a Carol vai gostar com certeza. Baixei ordens severianas, que todos pudessem se divertir saudavelmente com as mulheres bem dispostas, não deixando no vai vigário, mas não obrassem brutalidades contra pais e irmãos e maridos dela, consoante que eles ficassem cordatos. Olha só como eles eram bonzinhos. Era um estupro consentido. Exato. Que absurdo, né, gente? Olha, tá aí uma coisa que mexe muito acredito, com todas as mulheres, né? Esse é um medo muito grande que todas nós temos. Enfim. Mais ou menos, porque aparecem 2 mulheres aqui que não tem medo, né? São as donas de uma cidadezinha lá, de uma vilazinha. É muito legal, porque parece que a cidade é toda certinha. Fala, se não me engano, até que tinha uma igrejinha lá e todo mundo era certinho, mas os donos da cidade eram 2 prostitutas que tinham a melhor das casas no lugar ali. E aí o Riobaldo vai lá pra ficar com as 2. Rapaz, a Maria da Luz e a Hortência. Isso. E as 2 gostam da coisa. Lógico, né? E assim, é engraçado, ele fala, né? Eu apeei na das 2, escolhi assim. Bom, quando a leal é amor de militriz. Eu falei, nossa, mas olha, tô falando. Não, mas elas gostavam mesmo, porque elas eram ricas. As 2 damas eram ricas, eram donas de terras, possuíam aquelas roças de milho e feijão nas vertentes da serra, nos dependurados. Ali mesmo no Verde Alecrim, que era onde eles estavam, delas era toda a terra plantável. Por isso os moradores e suas famílias serviam a elas com muita harmonia de ser e todos os préstimos, obsequiando e respeitando, conforme eu mesmo achei bem, um sistema que em toda parte devia de sempre se usar. Olha um exemplo aí de sociedade. É perfeita, né? Isso. Aí o Riobaldo vai lá fazer as coisas dele com as 2 dentro da casa e deixa o Felisberto de sentinela. Ele até usa uma palavra que eu não lembro se era de vigia.
Isso, eu achei que esse Felisberto tinha morrido, porque ele é o que tem aquela bala de cobre na cabeça, né? Que ficou com a boca torta lá. Mas... Eu achei que ele tinha morrido. Nossa, mas... Não, mas ele falou que esse verdume na casa dele vai e volta, né? E que em algum momento ele vai morrer do nada, mas que não foi a hora dele ainda. Pois é, só que acontece é que o Felisberto, nessa de ficar ali, ficou observando, ele também gostou de uma delas, né? Eu senti mais que foi a outra que gostou dele, viu? A Ana Luz. Isso, Maria Luz. Isso. Depois de fazerem as coisas todas lá com o Riobaldo, uma delas chama, então, será que não dá pra chamar o Felisberto pra gente fazer um carinho nele aqui também? O que você acha? E eu já acho que o Riobaldo vai ficar bravo. Aí aconteceu uma cena que eu achei muito engraçada, né? O Riobaldo aceita, só que ele fala, não vou deixar ele entrar aqui, eu tô pelado, né? Eu tenho que pôr alguma coisa. Aí a Maria da Luz aí trouxe uma roupagem velha dela, que era para eu amarrar na cintura, tapando as partes. Experimentei. Daí entendi o desplante, me brabiei, com um repelão, arredei a mulher e desatei aquilo. Joguei longe. Tornei a vestir as minhas roupas, botei até jaleco. Elas melhor me riam. Eu era alguma saranga, eu podia dar bofetadas? Não fosse a só beleza e a denguice delas, e a estronha, a alegria mesma, no meio me encantava. Ele pôs uma roupa de mulher, né? E aí ele falou, não, que isso? Estão chamando de viado aqui? O que aconteceu? E aí o Felisberto entra, tem o caso dele lá com a Maria da Luz. O Riobaldo fica meio enciumado com a situação toda, né? Fala, caramba. Ao mesmo tempo ele tem dó do Felisberto, porque ele fica pensando na vida dele. Fala, esse cara aí tá um moribundo andando, né? Em algum momento ele vai dar um tilt aí por causa do tiro na cara dele aí, e ele vai morrer. E é legal que amanhece, e aí uma delas, nem sei se foi uma ou foi umas duas, mas o fato é que as mulheres lá, elas convidam o Felisberto, jogam verde, né, na verdade. Jogam verde pra ver, você não quer ficar aqui, morar com a gente, sei lá, ser meu marido, não sei. E o Riobaldo acha legal a ideia. Ele fala, ele já cumpriu o fardo de jagunço dele, e o Felisberto fica lá e abandona a vida de jagunço. Um a menos. E aí a hora que ele tá indo embora, o Riobaldo, uma delas vira e fala, mas você já vai? Já vai mesmo, nego? Visita de médico? E aí acho que ele volta pra dar uma última, né? Eu mereço, viu? Aí quando ele sai, o Diadorim tá lá, né? No bando esperando por ele, né? E aí o Diadorim fala, você ficou vadiando com as do verde alecrim, né? ele fica, né? Eles tinham um pacto, né? Que ele não podia ter nenhuma mulher lá. Ah, mas ele já cancelou esse pacto Agora ele é há uns chefe. tempos, né? Agora ele é chefe. E aí ele pensa na Otacília, né? Ai, minha noiva Otacília, tão distante, o belo branco rosto dela, aos poucos formava nata dos escuros. Não é que ele lembrou dela, né? O Diadorim que falou pra ele, né? Você já tá desistindo dela? Aí dela quem? Ah, agora que eu entendi. Achei engraçado aqui que tem uma parte que ele fala da aparência dele, né? Um pouquinho mais pra frente, mas... O Diadorim sempre tá bem arrumadinho. Ele falou no passado que ele até aprendeu com ele. O Diadorim comprou até uns pentes e umas tesourinhas pra ele. Só que agora o Riobaldo, por ser chefe, deixa a barba crescer, né? Não tá assim mais tão afeiçoado e tal. Só achei interessante tocar nesse assunto. No finzinho da página 380, já virando de página, começou a acontecer algumas coisas que me deixou um pouco ressabiado. Primeiro morre o tal do Pitolô, uma bala que acontece de atirar sem querer. E aí ele mesmo fala que é caso muito acontecível. Aí ele já emenda. Num sítio o Padre Peixoto morreu, o Freitas Macho, também de uma dor forte no vão da barriga, e vai. Aí fala que o Alaripe teve uma carregação dos olhos, o Conceiço destrocou o braço, deu trabalho e dores para se repor no lugar. E eu já comecei a pensar, porque antes estava dando tudo certo para eles, né? Será que aconteceu alguma coisa e agora tudo começou a dar errado? Ou será que é só um relato de algo comum que acontecia sempre, mas ele nunca contou pra gente? Não sei. Ele só fez esse comentário, não fala mais nada. Em seguida ele já começa a falar dos fazendeiros. Com um cisquinho, será que ele tá perdendo o pacto? Não sei. Será que pode perder? O benefício com a proteção do demo que ele tava tendo claramente até agora? Não sei.
Eita. É engraçado que conforme eles vão entrando nas fazendas e pegando o dinheiro dos fazendeiros, ele começa a perguntar do Zé Bebelo, né, pra eles. E ninguém sabe quem ele é, né? E ele fica meio que feliz com isso, mas as pessoas lembram do Medeiro Vaz. Isso. Então ele começa a pensar, será que o Zé Bebelo não era tão... E assim, pelo que a gente percebeu, o Zé Bebelo ele não ficou muito tempo na jagunçagem, né? É isso. O Medeiro Vaz, o Joca Ramiro ficaram muito mais tempo do que... Mas eu acho que ele fica perguntando muito isso pra se autoafirmar como chefe e pra ganhar uma noção do que era ou não ser famoso. Porque ele achava que o Zé Bebelo era a última bolacha do pacote. Aí ele começa a descobrir que, não é assim. Até agora a gente tem visto o Riobaldo muito preocupado com, será que as pessoas me reconhecem? Será que elas sabem quem eu sou, que eu sou grande chefe? Ele tem esse ego precisando ser inflado aí. E talvez essa história comece a se resolver agora, quando ele perceber que os líderes que ele achava que eram super-heróis aí, na verdade eram desconhecidos. Não sei. Tem isso também. Aí teve uma cena aqui que eu achei engraçada. Nessas idas e vindas, apareceu uma mulher, né, que ele se engraçou por ela. Só que ela era casada, né? E aí ela falou, querendo Deus que o meu marido quiser. Aí ele ficou bravo, né? Pois nem eu quero, mas não, minha senhora dona. Não estou de maneira. Aí eu falei, oxe, esse povo é engraçado, né? Quando as mulheres não querem, aí tem que dar uma forçadinha. Por favor, tenha dó. Ai. Anda um pouquinho a história, a gente percebe que o Riobaldo parece estar meio que enrolando para chegar nesse embate aí com o Hermógenes. O que deixa o Diadorim bem chateado, né? E aí ele meio que vai confrontar, pelo menos eu entendi isso, né? Que ele vai falar, e aí, não vai rolar nada e tal. Por vingar a morte, o Diadorim falando, né? Por vingar a morte de Joca Ramiro, vou. E vou e faço, consoante devo. Só, e Deus que me passe por essa. Que indo vou não com meu coração que bate agora presente, mas com o coração de tempo passado, e digo. E aí segue a história. Eu entendi aqui que o Diadorim tá cogitando ir sozinho, falando, você não vai, você vai ficar enrolando, eu vou. Não sei se você pegou isso ou não. Eu entendi que ele só tá esperando eles pegarem o Hermógenes pra ele largar essa vida. O Diadorim. O Diadorim. O Riobaldo, pra mim, isso tá bem claro. É a grande missão dele. Não sei se isso vai acontecer de fato ou não, mas que, completando a quest aí, ele vai lá pra Otacília, não sei, e encostar o burro na sombra. É que assim, eles também não são muito claros, né? Porque quando o Riobaldo tá conversando com o Diadorim e pergunta, Diadorim, mas não é aí o mote da sua vida pegar o Hermógenes e tal? Aí o Diadorim fala assim, Riobaldo, hoje em dia eu nem sei o que sei, e o que soubesse deixei de saber o que sabia. Aí fica difícil também pra gente compreender, né? Eu acho que nem eles têm muita noção do que querem da vida. Mas aí o Diadorim, ele fala, menos vou também punindo por meu pai Joca Ramiro, que é meu dever, do que por rumo de servir você, Riobaldo, no querer e no cumprir. Eu anotei essa frase também, esse pai aí, será que é um pai mesmo ou é aquele sentido dele era o pai do bando? Não sei ainda. Não, eu acho que era o pai mesmo. Estou nessa linha. Se mudar, mudou. Mas eu tô nessa linha de que o Joca Ramiro era o pai. Não tem uma razão, assim, muito forte, um argumento muito forte, mas é o que eu penso. Bom, depois dessa conversa deles, aparece o Guirigó, né? E aí, toda vez que aparece o Guirigó, tem um meme de um menininho no estádio de futebol, que quando o time dele faz gol, ele levanta a camisa, fica mostrando a linguinha dançando. Não sei se você já viu. Eu não conheço. E aí, toda vez que eu leio o Guirigó, eu lembro desse menininho. Apesar que não acontece muita coisa aqui não com o Guirigó. Ele só tá ali, né, prestando atenção. Parece toda vez que ele aparece eu já fico preocupada, né? Alguém vai dar ruim aí. Aparece um tal de Zabudo, né, que é o apelido do Timóteo Regimildiano da Silva. E aí ele fala, do Zabudo, senhor, preste atenção no homem para ver o que é um ser esperto. E aí ele conta a história desse cara. Foi um cara que meio que encontrou eles no caminho e como um bando de jagunço que chega, eles vão roubar o cara, pegar, eles vão se dar bem em cima de quem estiver perto, né? E aí o cara já começa com caô, senhores meus cavaleiros, podem passar sem susto e com gosto, que aqui está é um amigo. Mas antes ele falou que ele tinha se assustado e se recompôs. Acho que seria a reação natural nossa, né, no meio ali. Sim. E aí ele meio que dá uma bajulada e tal, só que o Riobaldo, o bando, né,
requeri dele o prêmio que marquei em arras de 7 contos e ele se desesperou. Então eles iam pegar, eles descobrem que ele tinha um sítiozinho ali perto. Primeiro ele fala que era longe e tal, ele fala, então vamos lá. Aí fala, na verdade não é tão longe. E aí, enfim, vão... Mineiro. Eles vão... Ele tava tentando engolar, né? Pra ver se dava Isso. bem. E aí eles vão e tentam... Tentam não, o que eles fazem? Pegar o dinheiro como se fosse a máfia mesmo. Pegar um dinheiro do cara, estamos protegendo suas terras aí, você deve um dinheiro pra gente. Aí o cara pediu misericórdia, pediu vênia, né, que ele diz aqui, de me noticiar como os negócios da lavoura dele estavam ruins e que tudo dava errado e que o gado deu peste e deu praga no canavial. Por causa dessa caceteação, por causa da caceteação, concedi rebates. Acabei deixando estipulado em 3 contos e 500, diminuiu a metade aí a conta dele. Só que esse cara ficou em volta e começou a vender coisas para os jagunços. Várias coisas que eram bem tosqueiras. Vendeu ferradura, vendeu milho, vendeu manta, cachaça. E o Riobaldo ainda falou, nem emprestava essas coisas, mas ele foi vendendo, foi ficando em volta ali. E aí, por fim, ele fala, olha, eu penso que por falha nossa, aquele homem lá, o Zabudo, ficou quase tudo de graça para ele. Porque o que a gente pegou de dinheiro dele, ele revendeu pra gente e capaz de ter saído até no lucro ainda. Achei um cara bem esperto aí. E aí eles acabam indo pra casa desse Zabudo, não é? Sim, eles vão lá na fazenda deles. E aí eles ficam hospedados lá. Tem até que uma parte que eles estão jogando cartas, né? O tal Riobaldo. Eles estão de boa, né? A mulher do Hermógenes chama o Riobaldo pra conversar, o que deixa o... Não, o chama de Adorim pra conversar, o que deixa o Riobaldo um pouco... Ressabiado. E o Diadorim vai lá, mas a gente não fica sabendo qual que é o teor dessa conversa, porque na saída o Riobaldo confronta ele e ele fala, não, ele só chorou umas mágoas aqui. Mas, de acordo com a minha teoria, faz muito sentido a esposa do Hermógenes ter chamado de Adorim. Você quer explicar isso? Porque pra mim não fez. Mas se eu explicar, eu tô falando tudo e talvez eu estrague a experiência pras pessoas, então entendeu? Então não explica, depois você me conta em off. Tá bom, beleza. E aí o tempo dá uma melhorada, muito repentina, montão de vento, o céu se firmou, o sol com todos os bons sinais, o que já desconstruiu aquilo que eu tinha pensado que agora ia dar tudo ruim, começa a dar tudo bom. Porque um parágrafo antes, o Riobaldo falou, não, resolvi a saída da gente dali da Carimã, no instante mesmo eu dei ordem. Então ele falou, vamos, o céu se abriu. Aí eu falei, ok, o pacto está em vigor. E o Zabudo, ele ainda seguiu eles um trechinho, né? Ainda pediu um pouco mais de ajuda financeira ali. Ele trouxe um presente pro Diadorim, uma caixa boa, a melhor marmelada goiana dada a valores. Quer dizer que ele vendeu a coisa ali, né? Ele se saiu kit, mas em seguida... pouco não pegou até dinheiro meu emprestado. É complicado, né? Bom, é a vida, né? Ladrão que rouba ladrão, 100 anos de perdão. Eles saíram lá daquele lugar, umas 5 léguas depois, o Riobaldo começou a ver o barro secar, né? O campo reviçava. Mas apesar de tudo, como você falou, estava tudo indo muito bem, né? Sim. E o tal do Hermógenes que não aparece, gente. Eu tô preocupada. Tô preocupada aqui porque ele decidiu, ele ainda fala assim, nós temos que acabar com Hermógenes. Eu figurava Hermógenes feito um boi que bate. Mas por estúdio que resuma, eu, a bem dizer, dele não poitava raiva. Eu falei, olha... Que coisa, né? Antigamente, eu vou vingar a morte de Joca Ramiro e agora nem raiva não tem mais o... Não, mas eles estão em busca dele. Tá devagarzinho a história e eu acho que é de propósito, assim... justamente pra dar a impressão de que eles não estão nesse afã de pegar ele. Então, exato. Eu acho que ele tá muito mais nessa por causa do Diadorim do que por qualquer outra razão. Porque ele não saiu ganhando nessa história, se você for parar pra pensar. Porque ele era só um jagunço. E agora ele é o chefe dos jagunços. Mas não teve nenhuma batalha ainda, não teve nada memorável. Mais ou menos, né? Eles atravessaram o liso do Sussuarão, mas eu não sei o quanto isso aí é repassado como uma grande vitória. Exato. Mas o fato é que um pouquinho pra frente, ele manda aí uns vigias e dianteiros, que ele chama, né? Que é para verificar se tem gente por fora. E aí os homens, esses adianteiros, eles retornam, vindos com uma notícia. Os Hermógenes, bando enorme, tocavam meio pra cá, de certo também já cientes do meu caminhar. Aí eu falei, agora vai, né? E aí eu olhei pro pé da página e eu falei, putz, falta 2 páginas pra gente terminar a leitura de hoje.
Não vai dar tempo de começar a batalha. E realmente, eu acredito que nem vai ter batalha. Será? Eu acho que tem que acontecer Thiago, logo. Faltam... o que falta pro livro ter o grande desfecho dele? A batalha com Hermógenes. Faltam mais 2 dias matar de leitura, Hermógenes. Né? Não sei o que vai acontecer. Eu espero que não aconteça aqui, como acontece em alguns livros, em que a narrativa ela vem. Aí o autor vê que tá ficando muito longo e pá. E termina assim, não explica um monte de coisa. Vamos ver. O Riobaldo, mais um trechinho desses mais introspectivos, onde o Riobaldo luta com ele mesmo. Por um lado, parece que ele se preocupa com o próximo, porque ele começa a nomear as pessoas do grupo dele. Isso, acho bonitinho. É bonitinho esse plano. Esse é o Riobaldo que você gosta, né? E ele se preocupa. Exato. Só que ele sempre termina esse tipo de narrativa lembrando que, puxa, eu sou o Urutu Branco, eu sou o líder. Meio que eu tenho que exterminar com esse tipo de preocupação, pensamento meu. Achei até bem legal que ele fala assim, né? Fui o chefe Urutu Branco depois de ser tatarana e de ter sido jagunço Riobaldo. Essas coisas largaram de mim na remontidão. Então, é isso que você falou, eu gosto desse Riobaldo, esse cara que entrou nessa vida sem querer, ou meio sem querer, e não gostava muito do que acontecia. Não desse chefão aí que fez pacto com o Dema e agora gosta de estripar os animais. Mas dentro daquilo que eu tinha falado, que eu imagino que depois da guerra ele vai parar, ele diz assim, sofreado de minha soberba e o amor afirmante, eu senti o que queria, conforme declarado, que no fim eu casava desposado com Otacília. Só o dos dois. Casava, mas que nem um rei. Então ele já tinha as riquezas, já tinha conquistado tudo, agora é a hora do descanso, né? Se é que vai chegar essa parte aí, né? Queria, quis. E de Adorim? O senhor cuida. Eu achei estranho esse senhor aqui, Carol, porque é um senhor com letra minúscula. Porque assim, a leitura natural é o senhor cuida, meio que Deus cuida. Mas eu fiquei na dúvida se esse o senhor cuida não é o cara com quem ele tá conversando, o doutor. E aí eu criei uma teoria na minha cabeça aqui. Eu vou dizer porque eu acho que ela é bem estapafúrdia, então... Se acontecer, vai ser, eu avisei, mas eu não tô pondo muitas fichas nela, não. Mas talvez o Riobaldo esteja conversando com Deus. Algo do tipo, ele já morreu, ou talvez até com o demônio. Mas o fato é que, será que o Riobaldo não está morto nessa conversa e relembrando as coisas? E aí o senhor cuida se ele estiver conversando com Deus, cuida aí. O que não casa muito com a ideia de ele ficar com a Otacília, mas enfim. Pensei isso na hora e falei, apesar de não fazer muito sentido, eu vou mencionar lá só pra marcar o território, sabe? Bom, fica aí Isso, e aí ele vislumbra um cenário onde o Diadorim ia pra uma banda, ele, Riobaldo, ia pra outra, diferente, que nem dos brejos das Gerais. Sai uma vereda pro nascente e outra pro poente. Que será um fim triste se acontecer. Eu queria que os dois ficassem próximos aí, talvez até velhos, eu não sei como que vai andar a coisa. E termina que eles estão chegando, então, nos campos do Tamanduatão. Isso. Que provavelmente é onde vai acontecer a grande batalha. E acaba a nossa leitura de hoje. Vamos ver. É engraçado que depois, ouvindo os áudios passados... Você gosta disso, né? Eu gosto. De ver como que a nossa linha de raciocínio ela foi construída. Porque, óbvio que se você for na internet, você descobre todos esses detalhes, né? Mas é tão gostoso você se propor a... old school, gente, pegar um livro e ler, e eu gosto muito de ler a última página, e esse livro eu não fiz isso. Tô desaprendendo, hein, Carol, tá certo. Porque eu quero ter essa experiência completa, então, ouvindo os áudios passados, a gente vê como a nossa linha de raciocínio, ela nos trouxe até aqui. Como ela andou, como ela acertou, como ela errou. Exato. E é legal, é uma coisa bacana. Até que pra gente mesmo vai ficar pra posteridade esses áudios. Eu penso que daqui a muitos anos a gente vai poder falar, olha, um dia eu li tal livro, deixa eu ouvir. E aí a gente põe lá no aceleradinho e ouve a nossa experiência de leitura e aí a gente vai ter uma boa memória. Talvez até como algo pra deixar pros nossos filhos o dia que a gente morrer. Olha, uma referência aqui do meu pai, no seu caso da minha mãe, que eu conheci pouco ou não tive muitas histórias deles, a gente tá deixando aí um legado pra eles. Eu penso isso. Isso aí. Não, mas é isso mesmo. Legal, tomara que alguém fique pagando o servidor do podcast pra não perder os áudios todos depois que eu morrer. Né? Olha lá, hein, Carol, se eu morrer primeiro, você faz favor de ficar fazendo isso, hein? Sei de nada, hein? Vou ter que arranjar outro sócio. Beleza. Ai. Então até amanhã, galera. Falta um pouquinho pessoal. Só, 2 dias. Segue com a gente.
Amanhã a gente vai da 392 até a 413. É isso? 13. 13. Tá bom? Então até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.